Bastidores CNN de volta e vamos falar da situação na Venezuela, porque as ameaças de prisão do regime de Nicolás Maduro contra militantes de oposição têm afetado a fronteira entre Brasil e Venezuela. Em setembro, até o momento, segundo dados que eu obtive junto ao governo federal, a média diária de ingresso no Brasil tem sido de 493 venezuelanos. Nas primeiras semanas, após Maduro ter se declarado vencedor, a média de ingressos era de 100 a 200 venezuelanos, praticamente mais do que dobrou. Só nesta segunda-feira, por exemplo, passaram pela fronteira em Pacaraima, Roraima, 668 venezuelanos. Para integrantes da diplomacia brasileira com quem eu conversei, a fuga para a Espanha de Edmundo Gonçalves, o candidato oposicionista, pode ter desanimado a população que não votou em Nicolás Maduro a permanecer no país. Eles estão buscando rota de fuga. Além disso, o regime de Maduro tem efetuado prisões de venezuelanos que participam de protestos e manifestações. Ainda que tem aumentado o número de entrada nos últimos dias, a média atual ainda é menor do que a histórica para ingresso no Brasil da Venezuela. Essa média é de 500 venezuelanos, ou seja, está próxima a ela. Por isso, o governo federal ainda não trabalha com uma espécie de reforço policial na fronteira entre os dois países. Está em observação. Caso essa média aumente de 493 para mais, por exemplo, mais de 500, aí sim há uma possibilidade de um reforço policial. Eu vou chamar a Luciana Tadeu porque manifestantes venezuelanos participam agora de um protesto, só que em Madrid, capital da Espanha, para onde foi o líder da oposição, Edmundo Gonçalves. E a Marina Corina Machado convocou os atos após essa fuga de Edmundo Gonçalves. Ela ainda está na Venezuela, Marina Corina Machado, Luciana Tadeu. Ela não participa, sabe se ela enviou pelo menos um vídeo para essa manifestação? Oi, Uribe, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, Maria Corina Machado continua assim na Venezuela, de fato, reforçou nesses últimos dias que vai continuar por lá, apesar desse asilo do ex-candidato, Edmundo Gonçalves, para a Espanha. Ele acabou indo para a Espanha, então recebeu asilo neste fim de semana, deixou a embaixada da Espanha, onde estava escondido na clandestinidade. E olha, nesse exato momento, há venezuelanos reunidos, então, nesse protesto. Pelas imagens, dá para ver que é bastante gente, claro, são as pessoas que migraram ao longo dos últimos anos. Você estava falando da migração venezuelana para o Brasil, também houve bastante migração venezuelana para a Europa, com essa facilidade também de, na Espanha, poder falar espanhol. Então, eles estão reunidos aí, reivindicando esse resultado do dia 28 de julho, que a oposição diz ter sido a vitoriosa nesse pleito, com 67% dos votos contestando o resultado que tinha sido anunciado pelo Poder Eleitoral de que Maduro teria vencido com 51% dos votos. E olha, a Maria Corina lá da Venezuela convocou esse protesto em Madrid e para amanhã, Uribe, importante a gente ficar de olho porque estão convocadas manifestações diante de embaixadas brasileiras. A oposição venezuelana e organizações de direitos humanos estão convocando lá em Caracas uma marcha de uma praça no leste da cidade, onde a oposição costuma se reunir, e uma marcha até a embaixada brasileira lá em Caracas, e também há convocatória circulando para protestos em outras cidades, Uribe. Então, outras capitais latino-americanas, Bogotá, Quito, outras capitais da região, diante já, no caso das capitais não marcha, mas sim manifestação diante das embaixadas brasileiras para pedir, nesse caso, que o presidente Lula interceda pelos presos políticos, que segundo organizações de direitos humanos já são aí cerca de 1.700 presos políticos, mais de 1.600 desde o começo dos protestos contra o resultado das eleições, Uribe. É muita gente, Lu. É uma tentativa de mostrar que eles ainda têm tração de protesto e não desistiram da saída de Nicolás Maduro do poder. Falando em Maduro, Lu, Maduro alegou ter participado do processo para tirar Edmundo Gonçalves do país, é isso?
Exatamente, ele deu declarações pela primeira vez depois que o Edmundo González foi para a Espanha, nesse asilo que surpreendeu todo mundo, já que o advogado do Edmundo vinha falando que ele não tinha intenção de pedir asilo para nenhuma embaixada e muito menos de deixar o país. E aí o Nicolás Maduro disse nessas declarações que ele conduziu esse processo coletivamente com uma equipe, mas que vai se reservar o direito de segredo de Estado para não revelar detalhes que foram acordados. Ele disse muito que é uma pessoa de palavra e que por isso diz que precisa guardar alguns segredos desse processo, mas disse também que respeita e compreende a decisão do opositor Edmundo González e até desejou aí uma boa vida e um bom caminho para o opositor, praticamente numa despedida, dando a entender então que com isso o opositor está se retirando aí da vida política, como se não tivesse reivindicando mais nada, né, em relação a esse processo eleitoral. Porém, é importante lembrar, Uribe, que ele diz que vai continuar lutando lá da Espanha, não somente pelo reconhecimento dos resultados, mas também pela libertação dos presos na Venezuela. E a própria Maria Corina, quando convoca esse protesto que está sendo realizado hoje na Espanha, diz que o Edmundo González vai assumir, vai juramentar no dia 10 de janeiro, que é quando toma posse o novo presidente, o próximo presidente da Venezuela. A gente separou um trecho do Maduro falando sobre essa ida do Edmundo González para a Espanha. Vamos acompanhar. Eu le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. Lu, a história vai mostrar se realmente ele tinha conhecimento, porque fica muito fácil, depois que seu opositor foge para outro país, dizer, não, eu sabia de tudo, eu participei do processo, para não assumir uma derrota nesse sentido, uma derrota política.